Olá pessoal, essa é uma aula introdutória de progressões aritméticas e nela eu vou falar um pouco sobre a definição, o que define uma progressão aritmética, quem são as progressões aritméticas, sobre a razão das progressões aritméticas e classificação dessas progressões aritméticas. Um pouquinho antes eu vou falar então sobre sequências e padrões. Uma das motivações da matemática, e não só da matemática, mas do estudo de ciências como um todo, é encontrar padrões na natureza e nas relações que existem entre diversas entidades. Essa imagem que está aparecendo aí, por exemplo, é a representação gráfica de uma sequência de DNA. A gente encontra padrões também em formas geométricas na natureza, e eu quero dar como exemplo aí sugestões para vocês aprofundarem um pouco os estudos dessa videoaula. Um vídeo aí já que é bastante antigo, mas que fez parte da minha infância, de muita gente da minha geração, da Disney, né, do Pato Donald, que é Donald e o País da Matemática. Se você estiver assistindo isso no YouTube e não num dispositivo móvel, no celular ou no iPad, num tablet, eu vou colocar um link aí em cima dessa imagem do Pato Donald para que você vá direto para lá. E nesse desenho, aí, nessa historinha do Pato Donald, ele fala inclusive sobre as relações entre frações e as relações de sequências existentes na música. Além disso, eu quero sugerir também que você assista o vídeo de Fibonacci, se já não assistiu, que dá uma explicação, aí, um modelo matemático, para você entender um pouco melhor de onde vêm esses padrões da natureza, como o da concha que eu coloquei aí nessa figura. Mas como essa aula não é de sequências e padrões genéricos, a gente está tratando especificamente de progressões aritméticas, vamos a elas. Eu coloquei aí 3 exemplos de progressões aritméticas para que a gente reflita o que tem de comum nesses 3 exemplos. Se vocês prestarem bastante atenção, nessa primeira sequência eu sempre encontro o termo seguinte somando 3 unidades ao termo anterior. Então 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11 e assim por diante. Nessa segunda sequência é parecido, só que agora eu subtraio 10 unidades de cada termo para encontrar o termo seguinte. Então 11 menos 10, 1, 1 menos 10, menos 9, menos 19, menos 29 e assim por diante. Na terceira sequência eu começo com menos 5, ele é o meu termo inicial, e eu vou somando, vou adicionando 2 unidades a cada passo aí na minha progressão, e aí encontro o próximo termo. Então, menos 5, mais 2, menos 3, mais 2, menos 1, mais 2, 1, e assim por diante. Se a gente pensar dessa forma, então, eu posso dizer, inclusive, que os números ímpares e os números pares são também progressões aritméticas. Para continuar, então, os estudos, entender um pouquinho melhor como funcionam e como se comportam essas progressões aritméticas, eu vou selecionar essas 2 sequências aí dos meus exemplos iniciais. Então, olhando primeiro para essa sequência de cima, 5, 8, 11, 14 e assim por diante, do 5 para o 8, o que eu faço é adicionar 3 unidades, e assim eu vou do primeiro termo para o segundo termo. Do 8 para o 11 é a mesma coisa, do 11 para o 14 é a mesma coisa, e assim por diante. Se eu olhar para a sequência de baixo agora, como eu já havia citado, eu subtraio 10 unidades. E assim eu monto a minha sequência. Esse número, mais 13 na sequência de cima e menos 10 na sequência de baixo, é o que a gente chama de razão da progressão aritmética. Então, no caso da primeira sequência aí, eu tenho uma razão, que eu sempre vou chamar de R, igual a 3. E na sequência de baixo, R igual a menos 10. E aí você pode me perguntar, seria possível fazer uma sequência com razão igual a 0? Não é uma sequência das mais úteis, mas é possível sim. Por exemplo, eu vou colocar essa sequência aí, formada apenas por 3, porque eu estou sempre adicionando ou subtraindo, não faz diferença, 0 unidades a cada termo, aí, a cada progressão de termos, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim por diante. Então, se a gente observar bem, na primeira sequência eu tenho um R maior do que 0. É possível um R maior do que 0 e ele vai me dar uma PA, uma progressão aritmética crescente. A gente costuma chamar as progressões aritméticas pela sigla só, PA. Na sequência de baixo eu tenho um R menor que 0, possível também, é o menos 10. E isso vai me dar uma PA decrescente. Assim sendo, a sequência do meio
com R igual a zero me dá uma PA constante. Então, se a gente tem uma razão maior do que zero, temos uma PA crescente, igual a zero uma PA constante, e menor do que zero é uma PA decrescente. E com isso, a gente conclui o tópico de classificação da progressão aritmética. É isso, nessa tela aí a gente tem os principais tópicos dessa videoaula. A gente definiu o que é uma progressão aritmética, falamos um pouco de sequências antes, mas basicamente em progressões aritméticas mesmo a gente definiu do que se trata uma progressão aritmética. Definimos já o que é a razão da progressão aritmética, que a gente vai chamar sempre de R, e classificamos as progressões em crescentes, constantes ou decrescentes, conforme a razão aí é maior, menor ou igual a zero. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.